Reportagens especiais. Oferecimento Gigalink. Inovação em cada conexão. Ela pode escrever textos, compor músicas, criar imagens que nunca existiram e que impressionam pelo realismo que apresentam. Um trabalho que parece ter sido criado por vários profissionais, mas, na verdade, foi feito por apenas uma pessoa, que, através de um comando, executa uma tarefa. A inteligência artificial já está por trás de muita coisa que você nem imagina. No seu celular, no trânsito, através do GPS que traça sua rota e até no banco onde você tem conta. O ChatGPT é uma das ferramentas de inteligência artificial mais populares hoje em dia, mas ela é apenas uma entre uma diversidade de tecnologias que está mudando a forma como a gente escreve, aprende, trabalha e até pensa. E para responder algumas das perguntas que circundam este universo, conversamos com quem entende e muito do assunto. Miguel Fernandes, ou o Inventor Miguel, como se autodenomina. Um brasileiro vivendo em Portugal, apaixonado por tecnologia, formado em Engenharia da Computação pela UFRJ e que hoje, além de ser diretor de Inteligência Artificial da Exame, também está à frente do primeiro MBA em Inteligência Artificial para Negócios no Brasil. E para começar, perguntamos sobre o jornalismo. Afinal de contas, a inteligência artificial pode impactar na maneira como as notícias são feitas e consumidas? A gente já via o problema das fake news e agora a gente tem as deep fake news, que é aquela fake news que não é só a notícia falsa, mas é também uma pessoa falando de uma maneira muito realista daquela notícia falsa. Então, qualquer informação que você vê na internet hoje, você tem primeiro partir do princípio que é falsa. Tudo que você vê numa rede social, de um perfil que você não conhece e tal, aquilo é falso por definição. Você tem que ir em algum lugar mais confiável e olhar se aquilo é verdade ou não. Então, eu acho que vai até haver uma valorização da mídia tradicional por conta dessa necessidade de ter uma fonte segura da informação, coisa que a IA não é. Ela não é segura. Muita gente acha que é, por causa esse aspecto sedutor da IA, ela escreve muito bem, ela é muito persuasiva, mas a verdade é que é mentira. Tudo que a IA escreve é ficção, tudo, absolutamente tudo. Algumas dessas ficções as pessoas dão uma ajeitada para transformar numa notícia, para transformar num conteúdo que é verdadeiro, mas por definição é uma ficção. Quem tem compromisso com a verdade, com a apuração, são alguns veículos de comunicação, né? Dependendo ali da sua forma de atuar. Uma outra área que também sente os impactos da inteligência artificial é a educação, que, na visão de Miguel, será muito beneficiada. Um aluno escuta a explicação de um professor, não entende, pode chegar para a IA e pedir para a IA explicar de outra forma. Se ele não entender a forma que a IA explicou, pede para explicar de outra forma, e de outra forma, até que ele consiga entender. Ela nunca se cansa e ela pode ir se adaptando, né? Adaptando a explicação para a sua dificuldade de aprendizado. Então, a inteligência artificial tem essa capacidade de transformar um determinado conteúdo em conteúdos que são mais fáceis de compreender, dependendo de quem está pedindo aquele conteúdo. Outro setor que vive uma transformação profunda com a inteligência artificial é o mercado de trabalho. Há quem afirme que determinadas profissões podem ser até extintas nos próximos anos. Mas será que essa é uma ameaça real? A inteligência artificial ela não tem essa característica, né, de substituir algo específico. Não existia uma inteligência artificial que ela está substituindo, como o computador que substituiu o computador. Ela é uma tecnologia como a internet. A internet não acabou com nenhum emprego, né? Ela modificou todos os empregos. A inteligência artificial tem essa característica. É o ser humano que dá o prompt, é o ser humano que analisa a resposta. Então, a IA não faz nada. Quem faz é a pessoa usando a IA. Então, ela não substitui os humanos. Quem vai substituir é alguém que vai ser mais produtivo.
Não dá para você ficar acomodado e não aprender as novas tecnologias. Você tem que estar adequado ao seu tempo, senão você vai ficar menos competitivo no mercado de trabalho. A sua empresa vai estar menos competitiva se você não adotar a inteligência artificial. Já a política é um assunto polêmico e que preocupa, em especial pelo potencial de influência em opiniões e decisões. Horário político, né? Você está lá na televisão, todo mundo assiste o mesmo conteúdo. Então, se alguém fala alguma coisa estranha, alguma coisa, todo mundo viu aquele mesmo discurso, aquele mesmo projeto. Você sabe qual é a ideologia de um político porque ele se posiciona publicamente de forma igual para todo mundo. Agora, com a IA, você tem a hiperpersonalização. Então, o mesmo político pode falar uma coisa para mim e uma coisa oposta para você. Eu não vou ver o que ele falou para você, você não vai ver o que ele falou para mim. Para mim, é extremamente persuasivo, porque ele tem todos os meus dados e sabe como me influenciar. Para você também, e a gente não tem mais essa esfera pública onde aquele político fala desse jeito. Ele vai estar falando de um jeito diferente para cada pessoa, simplesmente maximizando a chance dele de influenciar positivamente o voto. E quando uma imagem, um texto ou uma música é criada por uma inteligência artificial, de quem é o direito autoral? Os modelos já estão criados, né? E você não tem como fazer um modelo desaprender. Né? Então, é mais uma regulamentação de como vai ser usado do que propriamente uma legislação que proíba o uso. Acho que a gente teria que encontrar um meio termo para continuar criando os incentivos para os criadores criarem os conteúdos e, ao mesmo tempo, não matando a capacidade de inovação e de criação de novos modelos, porque senão vamos simplesmente reforçar o monopólio das empresas que, de uma maneira, já tem esse monopólio, porque você conseguir criar esses modelos, você precisa ter uma quantidade de capital, de recurso, né, de energia elétrica, né, de recurso financeiro enorme. A longo prazo, qual será, na visão de Miguel, a relação entre inteligência artificial e a humanidade? Eu gosto muito da visão que os orientais têm das máquinas, que é uma relação ao contrário da nossa aqui do Ocidente. Aqui a gente vê a IA como uma coisa alienígena, como uma coisa má, né, a máquina que vai matar o ser humano, que vai nos controlar, que vai ser E lá não. Lá você pega, por exemplo, quando eu era criança eu tinha um Tamagotchi, né, que era um miá, né, era um bichinho que eu cuidava dele, que ele era o meu companheiro. Lá a IA é uma companhia. Então eu imagino que a gente vá mais para esse caminho de ter inteligências artificiais como companhias nossas, que nos ajudam a interpretar o mundo, que nos ajudam a expandir as nossas capacidades cognitivas, que não vão estar só nos computadores, mas vão estar nos dispositivos. Eu vou ter um robozinho que pode andar pela minha casa, né, um cachorrinho, dispositivos, né, me ajudarem a ter uma vida melhor. Minha perspectiva é otimista nesse sentido. Eu acho que a gente vai conseguir usar essa tecnologia para nosso benefício e não só pelas telas, né, mas também no mundo real, digamos assim. E neste mundo cada vez mais conectado à tecnologia, a pergunta que fica é: como encontrar equilíbrio entre vida real e inteligência artificial? Se você sabe mandar mensagem no WhatsApp, você sabe usar IA. A única diferença é que do outro lado não é uma pessoa, é uma máquina falando com você. E claro, ficando atento, né, como eu já falei antes, que tudo que ela fala é mentira. Essa é parte desse princípio. Então você precisa conferir, reconferir, ir para as fontes confiáveis quando você está querendo saber de informação, de notícia e tal, que ela pode fazer um resumo, né? Ela pode te escrever de uma outra forma, mas na hora, antes de usar o que ela está te dando para valer no vida real, você precisa ali usar o seu pensamento crítico. A inteligência artificial me dá mais tempo para fazer o que exatamente a IA não faz, que é a interação pessoal. Muitas vezes eu preciso fazer resumo das notícias, deixo a IA rodando o resumo das notícias e saio para andar com meu filho, que gosta de andar na hora ali que o sol está se pondo. É você encarar a inteligência artificial como uma tecnologia que você pode delegar para ela aquilo que você não gosta de fazer, para exercer aquilo que te faz sentir mais humano, que você mais gosta de fazer. Reportagens especiais. Oferecimento Gigalink. Inovação em cada conexão.